Fala galera, tudo bem? Como é que foram as apostas de meio de semana, hein? As dicas aqui no Hotchat foram ótimas, hein? Vitória do Arsenal, do Tottenham, estavam pagando bem. Falei para fugir do Liverpool. Quem me ouviu fugiu desse tropeço do Liverpool em casa. Vitórias tranquilas do Barça, do Real Madrid, valia até com handicap asiático, né? Com diferença de gols. Foram vitórias boas. Eu tinha para mim que o Barcelona ia ganhar de 3-1 do Sevilha. O Sevilha perdeu vários gols no segundo tempo. Podia ter sido 3-1 essa vitória do Barça, acabou sendo 3-0. Mas, fugindo da regra das últimas semanas, as minhas dicas de apostas vão ser no Campeonato Paulista, quartas de final da Série A1 do Paulistão, jogos de volta, no sábado São Paulo e Linense, domingo Corinthians e Botafogo, segunda-feira Santos e Ponte Preta no Pacaembu. São Paulo e Linense. O São Paulo, depois de 13 jogos seguidos sofrendo gols, 3 jogos sem sofrer gols, hein? De repente virou uma defesa intransponível do São Paulo. Sempre é bom lembrar que o Linense foi goleado por todos os grandes na primeira fase do Paulistão e o Linense resolveu jogar as duas partidas contra o São Paulo no Morumbi, né? Então o São Paulo ganhou a primeira em casa e agora joga a segunda em casa de novo. E odds para isso, 1,30 para a vitória do São Paulo, muito bom, né? 1,30, isso é uma barbada. Por mais que o São Paulo deva poupar jogadores, porque semana que vem tem jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, e convenhamos, né? O São Paulo não vai perder do Linense essa classificação. É bem possível que o Rogério Ceni faça mudanças no time. Ainda assim, o São Paulo é muito favorito para ganhar do Linense. 1,30 me parece interessante. E mais de 2,5 gols saindo nessa partida, 3 ou mais gols saindo no jogo, 1,80 para 1. Tende a ser um jogo franco, aberto. O Linense costuma ser goleado. O São Paulo passou a temporada inteira fazendo e sofrendo gols. Essa tendência de não sofrer gols é mais recente, mas pode colocar reservas aí em campo. Eu acho que também é uma boa aposta. Chegamos ao Corinthians e Botafogo de domingo no Itaquera. O Corinthians vem numa vitória boa, 2-0 sobre a Universidade de Chile. Um jogo que eu achei que o Corinthians não jogou nada no primeiro tempo. Até os 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, o Corinthians jogou nada, né? Foi completamente dominado. E aí achou um gol no fim do primeiro tempo. Um raro chute do Gabriel, uma felicidade incrível nos rebotes ali. O Rodriguinho fez 1-0. E depois outro belo chute do Jadson de fora da área. E aí sim, com 2-0 no placar, o Corinthians fez o jogo que gosta. No contra-ataque, dominou a Universidade de Chile. Mas olha, não é à toa que o Corinthians ganhou do Palmeiras, do Santos, esse jogo grande contra a Universidade de Chile, e em Itaquera, nessa temporada, já empatou com o Luverdense, já empatou com o Red Bull, já perdeu do Santo André. O Corinthians, já lá em Brusque, na fase inicial da Copa do Brasil, precisou de pênaltis para passar pelo Brusque. Então é um time que gosta de jogar sendo agredido e tendo campo para contra-atacar. Quem aqui acha que o Botafogo de Ribeirão Preto vai agredir o Corinthians em Itaquera no domingo, no jogo do Paulistão? Cri, cri, cri. Porque não vai, né, gente? A responsabilidade da vitória é toda do Corinthians e tudo indica que a gente vai ter outro jogo modorrento, como foi o 0-0 lá em Ribeirão na partida de ida. Ai, odds para esse Corinthians e Botafogo. Vitória do Corinthians favorito. Com tudo isso que eu falei, o Corinthians é favorito. Joga em casa o time grande contra o time pequeno. 1,44 para 1. Agora, apostas que eu gosto. Menos de 2,5 gols nesse jogo. 1,65 para 1. Corinthians levou 9 gols em 13 jogos no campeonato, o Botafogo levou 10. São times que costumam levar poucos gols. As duas melhores defesas do campeonato junto com o Palmeiras. Então, outro 0-0, 1-0 para alguém, 1-1 até, 2-0 para o Corinthians, que seja. Menos de 2,5 gols no jogo, 1,65 para 1. Interessante. Não tendo os dois times marcando no jogo, né? Aquele não ambos marcam. 1,57, também gosto. E placares exatos, 0-0, 7,50 para 1. 1-0 Corinthians, 5,50 para 1. Esse é meu palpite. 1-0 Corinthians, 5,50 para 1. Eu acho que vai ser um jogo chato e que o Corinthians vai achar o gol da classificação. Santos e Ponte Preta na segunda-feira. Muita gente considera o Santos o grande que corre mais risco. Olha que interessante, hein? Neste século XXI, só 3 vezes os 4 grandes fizeram as semifinais do Campeonato Paulista, em 2009, 11 e 2015. Não é todo ano que chegam os 4 grandes paulistas nas semifinais. Quem que corre mais risco
Para mim, o Corinthians corre mais risco do que o Santos, porque o Corinthians tem dificuldades e pode muito bem empatar esse jogo contra o Botafogo. Agora, o Santos é quem tem que reverter o placar, né? Perdeu por 1-0 para a Ponte lá em Campinas, podia ter sido até mais, e o Santos joga no Pacaembu segunda-feira à noite, precisando reverter esse placar. O Santos ganhou as últimas 17 partidas que fez no Pacaembu. É a maior sequência de um time no Pacaembu, mais do que Corinthians, do que qualquer um. É incrível a sequência de vitórias do Santos no Pacaembu. E 10 dessas vitórias por 2 ou mais gols de diferença. Vitória do Santos seca contra a Ponte. 1,66 para 1. Odds espetaculares para a vitória do Santos. O Santos pode até ganhar e ser eliminado nos pênaltis. Mas 1,66 para a vitória do Santos. Santos menos 1,5. Ou seja, o Santos conseguindo se classificar com uma vitória por 2 ou mais gols. 2,67 para 1, hein? Eu acho odds estratosféricas para um resultado que o Santos precisa para se classificar. E aí, mais de 2,5 gols no jogo, 2 para 1 também é um jogo que, dependendo de como ele transcorrer, né, se o Santos fizer 1-0, fizer 2-0, a Ponte obviamente tem que ir para cima e a tendência é que haja mais do que 2,5 gols. Agora, Júlio, eu quero apostar na zebra, eu quero adivinhar qual o grande que vai cair. Suas possibilidades são Linense vencendo por 2-0 no Morumbi, 51 para 1. Isso levaria para os pênaltis. Vitória simples do Linense, 9 para 1. Gente, esqueçam isso aí. O Linense não vai ganhar de São Paulo. Empate em Corinthians e Botafogo em Itaquera, 3,60 para 1. Isso já é mais interessante. Empate ou vitória do Botafogo, mais difícil, 2,62 para 1. E eu já cantei a bola aqui, né? Do 0-0, placar exato, 7,50 para 1. Se o Botafogo passar, vai ser nos pênaltis, não vai ser ganhando do Corinthians. E aí, os odds menores, porque é o que existe a chance maior de ocorrer, Ponte Preta no handicap asiático, Ponte Preta mais 1,5. O que isso significa? Que uma vitória da Ponte, um empate ou até uma vitória do Santos por um gol de diferença te ajudam nessa aposta, 1,45 para 1 no Ponte Preta mais 1,5. Bom, essas são as possibilidades. Eu sinceramente acredito que o São Paulo vai ganhar, que o Corinthians vai ganhar sofrido e que o Santos vai conseguir reverter e se classificar contra a Ponte Preta. A Ponte Preta não ganha do Santos fora de Campinas desde 2005. Ah, mas Júlia, ela não precisa ganhar. Tudo bem, mas a gente vê que a Ponte, quando sai de Campinas, é freguesa do Santos. O Santos no Pacaembu costuma ganhar todos os seus jogos. Acredito que o Santos, que é leão de Campeonato Paulista, né, chegou nas últimas 9 finais, vai acabar passando para a semifinal. Tá legal? Essas são as dicas de apostas do fim de semana. Na segunda-feira a gente volta com... Na terça-feira a gente volta com Champions League, Bayern e Real Madrid, Atlético de Madrid e Leicester. Vamos ver quais são as boas possibilidades desses jogos. Tá legal? Um abraço. Tchau, tchau.